Chegamos às duas últimas mensagens do volume 3 do Alimento Diário, dessa série Cristo, o Poder de Deus e Sabedoria de Deus. E justamente aqui em São Paulo, eu reservei para falar um pouco a mais a respeito dos serviços da igreja. O assunto que eu iniciei ali na conferência internacional, quando nós vimos que Deus, Ele deseja ter um corpo, e nós somos membros desse corpo. Deus individualmente nos salvou, cada um no seu caminho da perdição. A palavra do Evangelho chegou até nós, e Deus nos tirou do caminho anterior e nos colocou no caminho da salvação. Nós somos chamados, e agora nós recebemos a vida de Deus, nos tornamos filhos de Deus, os nossos pecados foram perdoados, tudo isso está no livro de Romanos, e por fim, nós temos que ver que Deus nos colocou na igreja. De Romanos 1 até Romanos 8, nos mostra uma pessoa totalmente sem esperança, perdida no pecado, sem nenhuma esperança de saída, de salvação. Deus mandou o seu próprio Filho e se tornou um homem na semelhança da carne pecaminosa, e Deus, através dele, realizou a redenção por nossa causa. E nós, então, de um homem sem esperança, nós fomos justificados pela fé em Cristo, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E não só isso, através do seu sangue derramado, Deus fez a expiação e a propiciação por nossa causa. Isso aplacou a ira de Deus e nos tornou propícios a Deus e fez a paz entre nós e Deus. E nós fomos reconciliados com Deus. Mas Romanos 8 quer nos mostrar que há muito mais. Depois que alcançamos esta condição maravilhosa, Deus quer nos salvar até o fim. Deus quer nos salvar completamente. Então, a nossa alma, mesmo que tenhamos nos convertidos ao Senhor, nós recebemos a regeneração do Espírito, nossos pecados foram perdoados, fomos justificados pela fé, mas a nossa alma ainda está intocada, ainda não houve mudança nela, e Deus quer nos salvar até a nossa alma. Essa alma que foi contaminada pelo pecado, contaminada pela queda do homem, e Deus, Ele quer nos salvar a nossa alma, e por fim, até o nosso corpo será redimido através da transfiguração. O nosso corpo da humilhação será substituído por um corpo da glória, igual ao do nosso Senhor. Por isso, irmãos, nos enche de esperança essa salvação completa, descrita até Romanos 8, nos leva ao auge. Nós alcançamos então a glória de Deus por meio da santificação que está ocorrendo entre nós hoje, e o objetivo é nos levar até a glorificação. Quando esse processo terminar, irmãos, a nossa glorificação irá libertar toda a criação do cativeiro da corrupção. E nesse momento Cristo voltará, e nós poderemos receber o nosso galardão, aqueles que forem escolhidos por Deus, aqueles que lutarem pelo reino, aqueles que crescerem e amadurecerem em vida. Todavia,
o livro de Romanos não termina no capítulo 8, continua 9, 10 e 11. 9, 10, 11, embora fale sobre encargo de Paulo pelos judeus, pelos seus patrícios, mas ali revela um princípio muito importante, que é o princípio da eleição de Deus. Deus, Ele não só quer nos chamar, todos nós que cremos em Jesus, nós somos chamados por Deus para a salvação. Deus quer nos dar a sua salvação, por isso nós somos chamados para a salvação. Mas Deus quer nos tornar escolhidos. Deus quer escolher alguns para que recebam naquele dia da vinda do Senhor Jesus o galardão. E nós queremos ser esses eleitos de Deus. De um lado, depende totalmente da escolha de Deus, da misericórdia de Deus. Ele exerce misericórdia a quem quer. Ele amou a Jacó e aborreceu-se de Esaú. E assim, não depende de quem corre, não é isso? Mas de Deus usar sua misericórdia. Mas, por outro lado, ele também aplica a eleição de Deus juntamente com a sua capacidade de presciência. Ele toma conhecimento de nós enquanto as coisas ainda não aconteceram para nós, ele já conheceu. Isto é, amanhã você ainda não viveu o amanhã, você não sabe como vai ser amanhã, mas Deus já viu o seu dia de amanhã. Então Deus tem essa capacidade de presciência, porque Ele vive na eternidade, Ele não vive no tempo, Ele não é limitado pelo tempo nem pelo espaço, porque Ele é um Deus eterno. Então Ele pode entrar no tempo na hora que Ele quiser e onde Ele quiser. E Ele pode ver o nosso futuro, Ele pode ver o nosso passado, quer dizer, Ele é um Deus eterno. Portanto, irmãos, graças a Deus, que ainda temos esperança de sermos escolhidos de Deus. Nós ainda podemos, daqui para frente, irmãos, mudar nossa atitude. Se até agora temos sido passivos com relação à busca, né, do Senhor, da sua palavra, a busca de crescimento espiritual e a busca de fazer a vontade de Deus aqui na terra, ainda tem vontade, ainda tem oportunidade a partir de hoje, irmãos, através de um arrependimento, tudo pode mudar daqui para frente. Você pode se tornar um escolhido de Deus. Portanto, irmãos, essa chance você não deve perder. Se até hoje você acha que você não vai ser escolhido por Deus, mas a partir de hoje, com a mudança da sua atitude, com a mudança, né, do seu coração para com o Senhor, tudo pode mudar. E eu espero, irmãos, que todos nós um dia estejamos no reino, recebendo o galardão e reinar com Cristo durante 1000 anos. E a partir do capítulo 12 de Romanos, mostra-nos que para nós podermos crescer em vida, para nós recebermos a salvação, a continuação da salvação inicial, que é a santificação e a glorificação, nós precisamos da vida do corpo, nós precisamos da vida da igreja, porque eu sozinho, eu não consigo ver a minha condição real. Às vezes, tem pessoas que acham que se trancando em casa, para orar e para ler a Bíblia, e achando que com isso eles vão crescer espiritualmente, amadurecer na fé, e quando o Senhor voltar, eles estarão prontos para receber galardão, irmãos, é um engano, isso é um engano. Nós todos precisamos da vida da igreja, porque o primeiro teste, quando nós nos envolvemos com a vida da igreja e começamos a servir com outros irmãos, nós percebemos que não é fácil. Percebemos que temos muitas dificuldades.
E essas dificuldades, no início, nós culpamos os outros. Dizemos que, com esses irmãos, com essas irmãs, com quem eu sirvo, não tem jeito. Eles não pensam da minha maneira, né? Eles agem de uma maneira diferente, eles não concordam com o que eu faço, com a minha opinião. Irmãos, pouco a pouco, amadurecendo mais um pouco, Deus vai te iluminar que o problema é você. Não são os irmãos, é você. Então, por isso, irmãos, nós precisamos da vida da igreja. Nós precisamos da visão do corpo. Nós sozinhos não somos nada. Nós somos membros do corpo de Cristo. E todos são importantes no corpo de Cristo. Todos têm função no corpo de Cristo. E nem todos tem a sua função, a função que você tem, e nem todos pensam como você pensa. Irmãos, aí é que nós verdadeiramente começamos a aprender a lição de cruz e a lição de negar a nós mesmos, negar as nossas próprias opiniões, renunciar ao nosso ponto de vista, para que pouco a pouco o Espírito tenha liberdade para comandar o corpo, para fazer o que ele quer fazer. Portanto, irmãos, a vida do corpo, a vida da igreja é muito importante. E eu fiz toda essa introdução para mostrar como é importante a vida do corpo, a vida da igreja. E a vida da igreja, irmãos, nós precisamos dos diversos serviços da igreja. Nenhum de nós pode ficar de fora. Cada um tem o seu espaço no corpo. Dê uma olhada no meu corpo físico. Não tem um membro que não tenha função. Todos os membros do meu corpo têm a sua função, têm o seu espaço no corpo. Assim é no corpo de Cristo. Você não está demais. Você não está sobrando. Você tem espaço no corpo de Cristo. Quem sabe você ainda não achou o seu lugar. Mas, irmãos, se você tiver um coração de busca, com a ajuda dos irmãos, irmão, todos serão incluídos. Nós queremos, irmãos, que todos tenham o seu espaço no corpo de Cristo. Ninguém fique desocupado, ninguém fique desempregado. Todos nós somos membros preciosos do corpo. Nenhum membro, por maior que seja, ele pode dizer que eu sou o corpo. Não. Todos precisamos um do outro e dependemos um do outro. Portanto, irmãos, essa visão do corpo é maravilhosa. Só que nós precisamos, então, arregaçar as mangas. Quando fala na vida da igreja, irmão, já nos descemos do terceiro céu para pôr os pés no chão. Pondo os pés no chão para servir a igreja, Paulo fala em Romanos 12, a primeira coisa que ele fala, já põe você no chão, não é isso? Como diz Romanos 12, versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso serviço racional, o mais lógico serviço, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isto é, tá bom, então vamos começar a servir. Mas primeiro, você tem que aprender a apresentar o seu corpo. Se você continuar bancando o espiritual, e você é muito espiritual, mas não apresenta o seu corpo, irmão, não adianta nada. Para nós, vivemos a vida do corpo, vivemos a vida da igreja, precisamos estar dispostos a apresentar o nosso corpo. A nossa pessoa hoje está confinada no nosso corpo. Por isso, irmãos, o Senhor um dia voltará e Ele recompensará ou Ele retribuirá a cada um segundo o bem ou o mal que tiver feito pelo corpo. Então, esse corpo aqui é muito importante. A minha alma, o meu espírito estão dentro desse corpo.
Se esse corpo não se mover, não se mexer, a minha alma e meu espírito não conseguem se mover. Portanto, irmãos, número 1, para servir na vida da igreja, servir na vida do corpo, irmãos, tem que apresentar o corpo. Cadê o seu corpo? Eu não vou para a reunião porque eu estou cansado. Eu não vou para a conferência porque eu tenho outras coisas para fazer. Eu não posso apacentar, visitar os irmãos porque, eu estou muito cansado de trabalho essa semana. Irmão, nosso corpo sempre tem suas escusas, suas desculpas para não cooperar. Mas, irmãos, Paulo fala, ele esmurra o seu próprio corpo, reduzindo a escravidão, isto é, o meu corpo tem que ser meu servo. O meu corpo, eu não posso fazer a vontade do meu corpo. Se fizer a vontade do meu corpo, ele quer ficar deitado no sofá, na cama, todo o tempo. Eu preciso usar o meu corpo. Amém, irmãos? Vamos mudar nosso conceito? A partir de hoje, irmão, tem reunião da igreja. Eu estou cansado. Você vai dizer, eu não preciso da sua opinião. Eu quero que você me leve para a reunião, certo? Então você que tem que comandar o corpo, não o corpo a você. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Esse é o sacrifício vivo. No Antigo Testamento eles ofereciam animais, bois, ovelhas. Aquele era o sacrifício substitutivo deles. Mas o seu corpo hoje pode ser um sacrifício vivo para Deus, um sacrifício santo para Deus e um sacrifício agradável para Deus. Esse é o vosso serviço mais lógico. Aqui, vosso culto racional é no sentido de, é lógico isso, é um serviço lógico. Você foi comprado pelo Senhor, não foi? O Senhor não te tirou dessa desesperança total, da perdição total, e você hoje pertence ao Senhor. Esse é um serviço mais lógico. Certo? Romanos 6 não fala assim? Romanos 6, dá uma olhada. Ó Senhor Jesus. Romanos 6, versículo 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos da iniquidade. No passado, nós oferecemos nossos membros como instrumentos da iniquidade. Mas agora não está na hora da gente oferecer para Deus esse mesmo corpo que serviu para me levar para o pecado? Não é justo, não é lógico que eu use esse corpo agora para servir a Deus? Não é lógico? É um serviço lógico, né? Então, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Agora não são mais instrumentos do pecado, agora são instrumentos da iniquidade, são instrumentos de justiça. Versículo 19, falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecesse os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, e para a maldade. Não é lógico isso, irmãos? Se no passado eu servi os meus membros para a escravidão da impureza e da maldade e para a maldade, não é lógico que hoje eu ofereça, agora que fui salvo, irmãos, oferecer esse corpo para vossos membros servirem a justiça, para a santificação. Por que você tem preguiça de servir ao Senhor? Você tem preguiça de ir para a reunião? Irmãos, agora tem que mudar. É serviço lógico. Nós somos o Senhor. Vamos mudar a nossa atitude? Lá em Brasília, conferência em Brasília, eu estou muito contente porque o irmão Dídimo e Vilásio estão aqui. Viu, irmão Dídimo? Irmão Dídimo, vocês dois põem de pé para os irmãos conhecerem, os irmãos. Estão virando de Brasília. Irmão Dídimo, toda vez que vou lá para Brasília,
ele me recebe em casa, me trata como rei, ele e a esposa, né? E sou muito grato, né, a esse tratamento. E ele soube que nessa reunião eu ia falar sobre o serviço da igreja. Irmão Dídimo tem muito encargo de também levar alguns irmãos nossos que estão cuidando do serviço, de preparação do serviço, para ajudar os irmãos aí em Brasília também, para ter comunhão, né? Para como desenvolver também os diversos serviços na igreja em Brasília. E quando ele soube que hoje à noite eu ia falar sobre o serviço, ele falou: eu vou comprar uma passagem, eu vou. Por isso que eu estou muito contente que ele está aqui, né? O irmão Evilásio também está aqui. Irmãos, eu quero dizer para vocês que não tem coisa mais lógica da gente começar a mudar a nossa cabeça. Porque lá em Brasília, eu falei sobre a nova cultura. Nós precisamos mudar a nossa cabeça. Nós não podemos vir para a igreja achando que é uma extensão da nossa cultura no mundo. Que a igreja é uma extensão da nossa vida no mundo. Não, a igreja é uma coisa totalmente de Deus e totalmente nova. A vida da igreja é uma coisa sem precedentes aqui na terra. A vida da igreja simplesmente não há nada igual aqui na terra. É uma nova cultura. Se você ainda traz a velha cabeça para a vida da igreja, irmãos, você nunca vai conseguir se sintonizar com o que Deus quer. Por isso, irmãos, nós temos que pedir para o Senhor renovar a nossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É isso, né? Ó Senhor Jesus. E não vos conformei com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você não muda a sua cabeça, não permite a renovação da sua mente, você não vai entender de fato o que se passa na vida da igreja. Por que eu disse isso lá em Brasília? Eu disse que os coríntios, eles estavam acostumados a receber nas suas cidades, as cidades gregas, eram cidades-estado. Sabe o que é isso? Cada cidade grega era um estado, era um país independente. Mas eles viviam em cidades-estado, mas eles tinham uma só língua, uma só religião politeísta, né? E por isso eles somaram muita força, tanto é que a filosofia, sabedoria e também, irmãos, muitas coisas de hoje, como matemática, ciência, muitas coisas vieram deles. E como eles faziam, em cada cidade independente, cidade-estado, eles tinham no centro da cidade uma praça muito grande. E essa praça é o centro da vida deles, da vida política, da vida social, da vida cultural. E o centro da cidade, nessa praça, em grego é chamada de ágora. Ágora. Então, nesse lugar, em ágora, e ali que se expunham as ideias dos filósofos, porque eles, os gregos, eles são mais nobres do que os bárbaros. Os bárbaros se preocupavam apenas com o seu corpo, tendo o que comer, o que beber, tendo prazer para o corpo, estão satisfeitos. Mas os gregos não, os gregos querem saber de onde vieram, para onde vão. Eles têm a inquietude de saber a razão da existência humana. Irmãos, isso é bom. Só que o caminho que eles tomaram de discussões filosóficas
ali na praça, em Ágora, irmãos, isso tornou os gregos da elite de Atenas, por exemplo, eles não trabalhavam, sabia disso? Quem trabalhava para eles eram os seus escravos. Eles eram ricos, tinham negócio, mas se os escravos faziam a coisa funcionar, eles não se ocupavam com outra coisa, senão o dia todo passavam ali na praça, em Ágora, para ouvir e discutir ideias. E eles quiseram trazer essa cultura para a igreja. E quando passou Apolo, um homem eloquente, poderoso nas escrituras, e todos acharam, puxa, isso é parecido com a nossa tradição grega. É mais um desses filósofos eloquentes que estão nos convencendo com a nova filosofia da igreja. Então, alguns quiseram seguir Apolo. Irmãos, a igreja é nova cultura. Não segue essa velha cultura. E o Senhor nos tirou do Egito. No Egito, o povo vivia. Ó Senhor Jesus. O povo vivia na cultura dos egípcios. Esse povo que Deus chamou, que são os filhos de Israel, eles viveram tantos anos no Egito, que eles, na verdade, se tornaram egípcios. Eles comiam comida dos egípcios. Lembra que em Números capítulo 11, que eles reclamaram com Moisés que agora estão com saudade da comida dos egípcios. Saudade de pepino, de melão, alho silvestre, cebola e peixe que eles comiam a fartar. Irmãos, a cultura velha trazida para a igreja vai dar problema. Nós não estamos mais no mundo. Eles não se lembravam dos maltratos que eles tiveram pelos egípcios, certo? E eles também não se lembraram das doenças malignas, das úlceras, das chagas que eles tinham como resultado do pecado dos egípcios. Eles também passavam por aquilo tudo. E eles passaram também a adorar, tem um conceito de deuses, como havia naquela época. Quer dizer, tudo isso era cultura da época. E nós também, irmãos, podemos trazer as coisas do mundo para a igreja. A eloquência, a capacidade, né, até a capacidade administrativa e empresarial, achar que a igreja é como a minha empresa, irmão, tudo isso é a nossa cultura antiga. Na igreja, irmão, nós temos que fazer uma renovação da nossa mente. Pedir para o Senhor, Senhor, a igreja é uma coisa totalmente celestial. Uma coisa da nova cultura. Nós não tem segundo igual aqui na terra. Meu irmão, se você tiver essa cabeça, você vai estar bem. Você vai conseguir realmente entender o que é a vida da igreja. E no terceiro, ó Senhor Jesus. E terceiro lugar, o corpo apresentado, a mente renovada, né? Você precisa ter um espírito exercitado. No capítulo 12 de Romanos, versículo 11, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito e servindo ao Senhor. Irmãos, na nova cultura, não depende da minha capacidade humana, depende de eu exercitar meu espírito. Aqui na nova cultura, na vida da igreja, irmãos, depende de eu apresentar o meu corpo, depende de eu renovar minha mente, e depende de eu exercitar meu espírito, e viver quente no espírito. Irmãos, eu não vi até hoje uma pessoa que não exercita o espírito, uma pessoa que não usa o espírito, irmãos, conseguir amadurecer na igreja. Precisamos usar nosso espírito, precisamos ser fervorosos, quentes no espírito, amém? Então, corpo apresentado, a mente renovada e o espírito fervoroso, e o Senhor pode nos usar na vida da igreja. Vamos lá para 1 Coríntios 1. Essa nova cultura, eu falei lá em Brasília,
Essa nova cultura começa pela igreja de Deus. Capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto. Irmãos, essa igreja é de Deus. Essa igreja não pertence a homem nenhum, a cultura nenhuma aqui na terra. Essa igreja de Deus, portanto, a sua natureza é de Deus, a sua natureza é divina. A natureza da igreja, irmãos, é uma natureza santa, porque nosso Deus é santo. Ele é distinto. Santo aqui não é não pecar. Santo aqui porque Deus é único, é distinto. Só Ele é santo. Eu não sei como explicar para vocês. Deus no Antigo Testamento falou várias vezes para o seu povo: eu sou o único, além de mim não há outro. Isso é ser santo. O que é santo? É Deus. Deus é santo, Deus é distinto, Deus é separado, Deus é totalmente diferente de todos os demais. Só Deus é santo. Então, se Deus é santo, irmãos, a igreja de Deus é santa. Então, a igreja de Deus sendo santa, a igreja de Deus é uma coisa única no universo. Uma coisa única na terra, não existe segunda coisa igual à igreja. Irmão, é isso que eu estou tentando falar com vocês. A igreja é uma nova cultura, cultura de Deus. Por isso ele diz assim: aos santificados em Cristo Jesus. Porque a igreja santa é formada por santificados em Cristo Jesus. Senão a gente não faria parte. A igreja é santa, porque a igreja é de Deus. Deus é santo. Ora, se a igreja é santa, Deus é santo, os que fazem parte da igreja têm que ser santificados. Quem aqui foi santificado? Então nós estamos qualificados a fazer parte da igreja de Deus. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Pelo fato de Deus ser santo único, pelo fato da igreja ser igreja de Deus, também é única, é santa. Os que pertencem à igreja são santificados e são chamados santos. Eles não vão para a praça para discutir sabedoria humana. Eles não vão para a praça para ter preferência por um filósofo ou por outro filósofo. Esses que pertencem à igreja, que são santificados, irmãos, eles não dependem da sua capacidade, da sua eloquência, da sua sabedoria humana. Eles dependem do Senhor. Eles invocam o nome do Senhor Jesus em todo lugar. Eles não são mais aqueles gregos que iam para a praça, para a ágora, para discutir doutrina, para discutir filosofia, para optar por uma linha filosófica. Não, eles não estão mais naquela velha vida. Eles agora pertencem à igreja de Deus. Eles são santificados em Cristo Jesus. Eles são aqueles que dependem do Senhor em tudo. Não discutem mais sabedoria humana. Eles invocam o nome do Senhor Jesus. Os que em todo lugar, é isso, né? Os que em todo lugar, com todos os que em todo lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Vocês estão percebendo que só esse comecinho já mostra, irmãos, a igreja é uma coisa totalmente diferente. Não há outra coisa semelhante aqui na terra, irmão, não tem. Por isso não faz da igreja uma entidade religiosa. Não há segunda coisa igual. A igreja é de Deus. Nós somos santificados. Nós não dependemos da nossa sabedoria. Nós não dependemos do que nós conseguimos falar com a nossa eloquência, com o nosso conhecimento. Nós invocamos o nome do Senhor. É o Senhor quem manda. Na igreja é Deus quem manda. Na igreja tem um nome para invocar, um nome para chamar, para Ele liderar-nos,
para Ele nos guiar. Irmãos, esse nome é Jesus. Por isso invocamos o nome de Jesus. Essa é a nova cultura. Aí, Romanos 12, nós vimos os vários serviços. Vários serviços, eu não tenho tempo essa noite para falar sobre isso, né? Serviço da igreja. E eu peço para vocês, talvez um momento, o Ulisses, o André Oliveira e o Billy podem um dia apresentar para vocês, falando sobre determinado serviço, né? Talvez esses irmãos podem fazer uma viagem para Brasília, ajudar os irmãos ali, o dídimo, né? Para ter comunhão, para desenvolver um pouco melhor essa questão de serviço, né? E ali, no que nós vimos ali são serviço dos profetas, né? Se profecia, não é isso que ele fala? No capítulo 12 de Romanos, versículo 6, se profecia seja segundo a proporção da fé. Se ministério, esse ministério é diaconia, né, os serviços dos diáconos. Então, os serviços dos diáconos, dediquemo-nos ao ministério, ao serviço dos diáconos. Ao que ensina, esmere-se no fazê-lo, né? E o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, o que oferta, irmão, ofertar é um serviço. Sabia não? Irmãos, eu ainda acho que as nossas ofertas não estão no padrão de Deus. Eu ainda acho que nós não... Os irmãos de Brasília, da região de Brasília, na Conferência de Brasília, nos deram uma aula, nos deram uma lição. Eles lutaram, irmãos, acho que o Dídimo não quer nem que eu fale o valor, né? Mas, irmãos, foi um valor impressionante. Eles lutaram, oraram, irmãos, alcançaram meta. Eles puseram diante do Senhor, na conferência, eu vou falar, vai. Eles puseram diante do Senhor, que oferta na Conferência de Brasília tinha que alcançar 120 mil. 120 mil. Oraram, lutaram, tal, eles conseguiram. Belo Horizonte também, os irmãos lá nos dão uma aula nisso também. Uma vez que eu fui ali, chegou um valor, eu não vou falar número, um valor muito alto. Eu sinto ainda que a nossa região ainda está muito aquém com relação às ofertas. Tomara que amanhã a gente pode reverter esse quadro. Se você puder, hoje à noite ainda, diante do Senhor, avaliar. Senhor, eu tenho te dado a sobra, te dado apenas o... Né? Vou aproveitar e falar um pouco também sobre, irmãos, por exemplo, nós estamos desenvolvendo um bom projeto, o programa Livro na Minha Mão. Esse programa, irmãos, tem ajudado muito as igrejas. Muitos que não liam a Bíblia, não liam os livros, estão lendo os livros. Irmãos, muitas bênçãos foram alcançadas. E os irmãos estão lendo todos os livros que estão sendo lançados. Mas, eu tenho percebido, irmãos, que com o tempo, os irmãos não são fiéis em pagar. E isso vai acabar com esse programa. Irmãos, que são R$25 por mês? R$25 por mês são R$6,25 por semana. É dinheiro de refrigerante. Será que você não vê a sua dieta espiritual mais importante do que refrigerante? Não pense você que você pode burlar isso, achando que está levando vantagem, deixando que os outros paguem por você. Você está levando alguma vantagem, irmãos, você não sabe que você está deixando vazar a bênção do Senhor. A sua condição financeira podia estar muito melhor, se você pensar nas coisas do Senhor com generosidade.
Nas coisas de Deus, parece que a gente quer ser mesquinho. Comprar um livro de R$ 20, parece que você está... Pagar por uma refeição hoje, infelizmente, irmãos, a comida está cara aqui em São Paulo. Tu vai para um restaurante desse para ver. Quanto você gasta? Só que para comprar um livro, pagar o programa Livro na Minha Mão, irmãos, a gente fica protelando. Chega uma hora, irmão, nós vamos acabar com o programa Livro na Minha Mão. Não pode acabar. A sua bênção está, veio o que realmente é um investimento que dá valor, que tem valor eterno. Irmãos, nas coisas do Senhor, irmãos, eu nunca faço cálculo. Nas coisas do Senhor eu não faço cálculo. Para mim, generoso. Tudo do Senhor. Eu não fico, a editora está cobrando caro, a cooperativa, o serviço de literatura está muito caro, isso, muito caro ali. Irmão, eu nunca calculo, nunca faço conta. Com o Senhor, irmãos, sou generoso. Tem que ser generoso, porque o Senhor devolve para você muitas vezes mais. Você acredita ou não acredita? Agora, se você for mesquinho, você não sabe o quanto está perdendo. Vamos mudar a nossa cultura. Isso é renovar nossa mente. Vamos orar para o Senhor que amanhã a gente tenha uma safra abundante aqui em São Paulo. Dá para nós hoje à noite chegarmos em casa e orar ao Senhor: Senhor, qual é a minha porção para a oferta de amanhã? Não é puxar na hora o meu bolso e eu escolher uma nota. Não. Se é garupa, ou se é o quê? Qual é a outra? Uma onça, não é isso? Cuidado que vai ter um jacaré no seu bolso. Vamos ser generosos. O Senhor, Ele vai recompensar todo aquele que dá generosamente. Bom, então isso aqui são palavras de parênteses, eu só aproveitei falar. Mas, irmãos, vamos também pôr uma meta amanhã, que o Senhor possa nos abençoar, a nossa oferta seja recorde no dia de amanhã. Ó Senhor Jesus. Bom, Senhor Jesus, eu queria, em lugar de aprofundar nos diversos serviços, eu queria mostrar um quadro para vocês. E esse quadro, para mostrar esse quadro, eu preciso ler muitos versículos. Vocês querem acompanhar? Eu quero mostrar o quadro de como Deus exigia que o povo de Israel o servia. Nós tínhamos um conceito no passado. Não, tudo era no Espírito. Nós precisamos fazer tudo no Espírito. Isso fez com que, irmãos, nós fizéssemos... A nossa vida da igreja ficou muito informal, nada planejado, muitas coisas são feitas na improvisação, isso. Nenhum serviço é tão bem feito, não havia excelência. Irmãos, Deus não é um Deus desorganizado. Nosso Deus é um Deus organizadíssimo. E vocês vão ver. Irmãos, está na hora da gente não ser negligentes nas coisas do Senhor. Graças a Deus, irmãos, que os serviços na igreja de São Paulo estão entrando nos trilhos. Eu não digo, eu vou dizer para o dízimo não é nenhum padrão ainda, é um modelo. Mas, irmãos, pelo menos eu estou muito contente que está seguindo pelos trilhos, já estão entrando nos trilhos, E as coisas estão acontecendo. E os irmãos que estão nos serviços têm entusiasmo no serviço, têm paixão naquilo que faz, têm encargo naquilo que faz, têm visão. Irmãos, isso que é bom. Isso vai levar para uma direção muito boa. Mas eu queria complementar com a visão dessa noite. Vamos lá? Números capítulo 3. O livro de Números. Vocês sabem onde está o Números? Depois de Levítico. Tá?
livro de Números, capítulo 3. Veja como Deus é organizado. Eu vou ler todo o capítulo com vocês, podem não? Eu vou extraindo os princípios, tá bom? São estas, pois, as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. Irmãos, aqui deixo já um princípio, Deus falou com Moisés. Então tem um profeta que Deus escolhe e fala com ele. E esse profeta leva ao povo. Ele tem um cooperador que é o Arão, que está do lado do sacerdócio. E coopera com Arão, o profeta. Com Moisés, o profeta. E são estes os nomes dos filhos de Arão: o primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos, consagrados para oficiar como sacerdotes. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereciam fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai, e não tiveram filhos. Porém, Eleazar e Itamar oficiaram como sacerdotes diante de Arão, seu pai. Deus faz questão de registrar que os 2 primeiros filhos de Arão não fizeram pecar, cometeram pecados horríveis, horrendas, não. Eles ofereceram sacrifício ao Senhor com fogo não vindo da parte do céu, parte de Deus. Eles acenderam fogo ali para oferecer sacrifício ao Senhor. Vocês sabem que o fogo do altar vem do próprio Deus, de próprio Deus. Então esse fogo estranho, Deus não aceitou. Isso quer dizer o que, irmão? Nós estamos lidando com a nova cultura. Isso que eu estou querendo dizer para vocês. Nós estamos lidando com uma coisa nova, coisa de Deus. A igreja é de Deus. Temos que ter temor em lidar com as coisas de Deus. É do jeito de Deus, não é do meu jeito, do seu jeito. Irmãos, amém? Disse o Senhor a Moisés: faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. Cumpram seus deveres para com ele e para com todo o povo, diante da tenda da congregação, para ministrarem no tabernáculo. Irmãos, a tribo de Levi foi posta diante de Arão, o sacerdote, para ser servido. Eles servem Arão. E cumpram seus deveres para com Arão e para com todo o povo, diante da tenda da congregação, para ministrarem no tabernáculo. Irmãos, os levitas são para dar assistência ao sacerdote. Eles são para servirem o sacerdote. Se os irmãos entendem o que eu quero dizer. Eu vou, se o Dídio me permitir, vou falar mais uma vez, usar mais uma coisa. Dídio, 1 hora lá na conferência em Brasília, ele tinha que fazer um anúncio importante, no começo da reunião, depois no final da reunião também. Quando ele levantou para falar, tinha muitas conversas paralelas no final, certo, Dídio, você viu? E o Dídio desesperado ali, irmãos, façam silêncio, tal. Irmãos, eu olhei para o Dídio, Senhor Jesus, que desespero do irmão, pedindo silêncio, e os irmãos não se calavam, né? Irmãos, e ninguém fazia nada. Nessa hora, os da recepção, ou próprios irmãos que servem, vão ali rapidamente por trás e chamam a atenção das pessoas para se calarem, porque o Dídimo quer falar. Irmãos, é nessa hora que os levitas têm que funcionar. Cadê os levitas? Cadê os levitas? Vocês estão entendendo? Porque os levitas são para servir os sacerdotes. Agora todo mundo de braço cruzado, como igreja. Não, eu fiz a minha parte, recepcionei as pessoas, chegou aqui dentro, não, agora não é comigo mais. Não, irmãos, nós estamos servindo os sacerdotes. Tudo que eles precisarem, eu tenho que estar ali atento.
para servir. Irmão, todo o serviço da igreja tem que ter esse princípio. Né, Ulisses? Tem que ter esse princípio. Tá, todo o serviço estão prontos. O que o irmão líder está precisando, todo mundo imediatamente aciona as coisas e funciona as coisas. Irmãos, não podem mais ser assim. E os nossos irmãos da recepção têm autoridade para dizer para você onde sentar. Domingo de manhã, eu fico triste, porque quem chega primeiro senta lá no fundo. E as primeiras filas ficam todas vazias. Eu já pedi para algumas vezes os irmãos da recepção chamar, pedir para alguém sentar. Não quer sentar, não obedece, não quer sentar. Irmãos, esse não é um bom costume entre nós. Não é bom costume. Temos que mudar tudo isso. Vamos mudar ou não vamos mudar? Nós estamos na igreja de Deus. Tudo tem que ter ordem. Os serviços têm que ter ordem. É ou não é? Vou continuar. Terão cuidado. O que os levitas têm que fazer? Terão cuidado. Olha só, Deus define a responsabilidade dos levitas. Deus então manda escrever o escopo do serviço deles. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e cumprirão o seu dever para com os filhos de Israel no ministrado do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel lhes são dados. De novo Deus repete. Irmãos, olha só que coisa bonita. Se a gente alcançar esse padrão, irmão, tudo vai funcionar perfeitamente. Não é? Eu estou ansiando para ver esse dia. Eu acho que esse dia vai chegar logo. Mas Arão e seus filhos ordenarás que se dediquem só ao seu sacerdócio, e o estranho que se aproximar morrerá. Quer dizer, o Arão e seus filhos têm que se concentrar no seu ofício de cuidar das coisas santas do tabernáculo. Eles não têm que ir lá no fundo das alas para pedir silêncio. Eles não têm que fazer outros têm que fazer por eles. Vocês estão me entendendo? Assim como os 12 apóstolos, em Atos, capítulo 7 ou capítulo 6? Capítulo 6. Estava ali maior discussão na hora de servir as mesas, porque eles tinham tudo em comum, tomavam refeições todos em comum, e as mulheres gregas e as viúvas estavam reclamando que a comida chegava por último, porque tinham privilégio alguns que conheciam mais os cozinheiros ali, e comiam primeiro, e o resto chegava para as mulheres gregas. Aí Pedro falou: olha, não é certo que a gente deixe de fazer, não é isso? Coisa importante, para a gente cuidar das mesas. Então nós, os apóstolos, nós vamos cuidar do ministério da palavra e de oração, fazer oração, e nós vamos eleger, quantos? 7 diáconos, e esses diáconos têm que estar cheios do Espírito, não é? Estevão e Filipe faziam parte desses, eram cheios do Espírito, e o Estevão foi martirizado, e o Filipe se tornou um grande evangelista, porque era cheio do Espírito. E Filipe era da comportagem dinâmica daquela época. Cheio do Espírito. Ó Senhor Jesus. Disse mais o Senhor a Moisés: eis que tenho eu tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre, entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus, porque todo primogênito é meu. Desde o dia em que feria todo primogênito na terra do Egito, consagrei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal, serão meus. Eu sou o Senhor.
Quando Deus operou a 10ª praga, morte aos primogênitos, nas famílias de israelitas, um cordeiro pascal foi imolado no lugar do primogênito. Então Deus disse: eu resgatei os primogênitos do povo de Israel, então os primogênitos são meus. E os levitas representam os primogênitos de todo o povo de Israel. Então, o serviço sacerdotal representa a primogenitura de toda a igreja. Você quer primogenitura, irmão? Sirva ao Senhor. Porque a primogenitura está no serviço sacerdotal e serviço levítico. Vamos servir ao Senhor, vamos? Vamos servir ao Senhor. Porque falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, dizendo: conta os filhos de Levi segundo a casa de seus pais, pela sua família. Contarás todo homem da idade de 1 ano para cima, de 1 mês para cima, perdão. E Moisés os contou segundo o mandado do Senhor, como lhe fora ordenado. São estes os filhos de Levi, pelos seus nomes: Gerson, Coate e Merari. Ou Merari, né? E esses são os nomes dos filhos de Gerson, pelas suas famílias, Libni e Simei, etc, 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 tal. E contaram, versículo 22, foram 7.500, 7.500. E as famílias dos gersonitas se acamparam atrás do tabernáculo ao ocidente. Tá? Ocidente. Bom, acho que já pode pôr, né? Pode pôr aquela figura do acampamento. Vamos lá. Não está funcionando esse. Aqui está o tabernáculo. Dá para ver? Aqui está o tabernáculo. Aqui é a face oriental, face leste. Aqui é lado do nascimento do sol. E o tabernáculo, a entrada do tabernáculo está no lado oriente, lado leste, tá? E Arão e Moisés acampavam na entrada do tabernáculo. E do lado sul ficavam os de Coate, coatitas, né? É isso, né? Aí, eu acabei de ler, Gerson ficava do lado ocidente. Então, Gerson está aqui, ó, Gerson. E o Merari ficaria aqui, ó, do lado norte. Então, aqui é leste, norte, é isso, né? Oeste e sul, tá? Então, é assim que se acampavam os levitas, tá? E assim, sucessivamente, olha só, versículo 25. Os filhos de Gerson terão a seu cargo na tenda da congregação. Qual é o escopo do serviço deles? O tabernáculo, a tenda e a sua coberta, o reposteiro para a porta da tenda da congregação, as cortinas do pátio, o reposteiro da porta do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar com as suas cordas e todo o serviço a eles devido. Deus detalha o serviço dos gersonitas. Deus detalha. Então, irmãos, é importante que o nosso serviço de criança, qual é o escopo? Qual é a responsabilidade dos que servem as crianças? Serviço dos adolescentes, serviço dos jovens. Qual é a responsabilidade? Qual é o escopo do serviço? Tá? Então, Deus, Ele é detalhista, Ele é organizado. Tá? No versículo 22 em diante é o coate.
e Coate fica do lado sul, já falei ali em cima, versículo 31. Terão eles a seu cargo a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios do santuário com que ministram, o reposteiro e todo o serviço a eles devido. Irmãos, veja, Deus é detalhista. Versículo 36. Os filhos de Merari, por designação, terão a seu cargo as tábuas do tabernáculo, as suas travessas, as suas colunas, as suas bases, todos os seus utensílios e todo o serviço a eles devido. Também as colunas do pátio em redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas. Quer dizer, opa, já foi embora, né? Ah, tá. Então, precisamos ampliar isso aqui. Esse tabernáculo aqui, ó, ele é todo em volta aqui, tem colunas, estacas, né? Colunas, estacas. Na próxima tem? Aqui, ó. É isso aí, muito bom. Aqui. Ele está me obedecendo. Vai. Pronto, vamos aqui. Pronto. Está vendo? Aqui acampavam Moisés, Arão, né, os filhos de Arão. E aqui ficavam os coatitas, os gersonitas e os de Merari. Tá? E o tabernáculo o tabernáculo em si, é o Santo dos Santos e o Santo Lugar. Aqui a bacia de bronze de lavar e aqui o altar de holocausto. Tá? E aqui em volta tem todo cercado aqui de colunas e bases e cortinas e reposteiro. E aqui a entrada tem reposteiro. Tudo isso era a cargo, né, dos meraritas. Os meraritas tinham que levar isso. Bom, aí versículo 40, disse o Senhor a Moisés, conta a todos os filhos, os primogênitos, varão dos filhos de Israel, cada um nominalmente de um mês para cima. E para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor, em lugar de todo primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar de todo primogênito entre os animais dos filhos de Israel. Quer dizer, Deus então pediu para contar todos os primogênitos, de todas as tribos. E os primogênitos varões foram contados, deu 22.273 primogênitos. E na contagem dos levitas, de um mês para cima, deu 22 mil. Né? No versículo 39 fala que deu 22 mil. Mas se você somar os três números de Coate, de Gerson, de Coate, de Merari, vai dar 22.300. Tem uma diferença de 300 aqui. Né? Eu não sei como fazer isso. Aí eu fui consultar em alguma nota, disseram que é possível que o número dos coatitas, que deu 8.600, tenha um pequeno erro de grafia em hebraico, que no lugar de 600 seriam 300. Então, se for 8.300 no lugar de 8.600, dá exatamente 22 mil. Bom, os primogênitos entre Israel deu 22.273, mas eram para ser trocados pelos 22 mil de levitas. Sobraram 273. Então, Deus mandou redimir, pagar, né, para entregar esse dinheiro para resgate, para Moisés entregar para Arão, e esse dinheiro foi entregue para Arão do resgate. Agora chegou a parte importante que eu quero dizer. No capítulo 4 de Números, levanta o censo dos filhos de Coate no meio dos filhos de Levi pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, será todo aquele que entrar nesse serviço para exercer algum cargo na tenda da congregação. Agora são os que têm
mais de 30 anos, menos de 50 anos, que realmente consegue carregar a carga e exercer o seu serviço no tabernáculo. Só que se você for lá para, acho que capítulo 9, capítulo 8, né? Deixa eu ver, onde está isso? Ó Senhor Jesus. Aqui, ó, capítulo 8, versículo 23. Disse mais o Senhor a Moisés: isto é o que toca aos levitas, da idade de 25 anos para cima, entrarão para fazerem o seu serviço na tenda da congregação. Mas desde a idade de 50 anos, desobrigar-se-ão do serviço e nunca mais servirão. Porém, ajudarão aos seus irmãos na tenda da congregação. No tocante ao cargo deles, não terão mais serviço, assim farás com os levitas quanto aos seus deveres. Então aqui diz que os levitas, no capítulo 8, diz que os levitas vão começar a servir com 25 anos. Mas aqui no capítulo 4, fala que é de 30 anos para cima. Isso mostra que de 25 anos até 30 anos é um período de treinamento. É outro princípio importante. Irmãos, em todos os serviços da igreja, a gente precisa de treinamento. Precisa de pessoas que são os trainees, trainees na vida da igreja. Né, as pessoas que estão... Não, tem vários... Dessa vez nós fomos para Taiwan, levamos alguns cooperadores jovens, e esses cooperadores mais jovens, eles são, de certa forma, estão entre 25 anos a 30 anos, estão sendo treinados. Então, irmãos, graças ao Senhor que na igreja nós damos espaço para todo mundo, e aqueles que estão começando, nós damos 5 anos de aperfeiçoamento, 5 anos de treinamento, para que eles possam exercer bem o seu trabalho. Bom, onde eu quero chegar é aqui, ó, versículo 4. É este o serviço dos filhos de Coate, na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Versículo 5, presta bem atenção. Quando partir o arraial, quando Deus estabeleceu os escopos de serviço para cada um dos 3 filhos de Levi, foi dado um escopo de uma forma estática. Essa é a sua responsabilidade, essa é a sua responsabilidade, essa é a sua responsabilidade. Mas não foi dado o quê? A sequência dos procedimentos. Então, quando precisar se mover, muda de história. Quando a gente reuniu os diversos serviços da igreja em São Paulo, para dizer, a sua responsabilidade é isso, a sua responsabilidade é aquilo, mas quando chega numa conferência como essa aqui, grande, irmãos, a história é outra. Muda de história. Então, quando o povo de Israel estava acampado, irmão, é muito bonitinho, certo? Mas tem um momento que o Senhor quer se mover. E quando o Senhor começa a se mover, aí vira uma bagunça. Aquilo que eu aprendi que era minha responsabilidade, mas não sei quando que eu entro. Quando que eu devo fazer? Então, você vê como o Senhor é tão detalhista, que Ele não só dá o escopo de serviço, cada serviço, Ele dá um manual de procedimento. Ele dá a sequência de operações, sequência de procedimentos. Dá uma olhada aqui. Quando partir o arraial, primeiro, quem tem que fazer? O que tem que fazer? É responsabilidade de quem? Arão e seus filhos virão. Entendeu? Quando Deus quer se mover, primeiro, Arão e seus filhos têm que fazer uma coisa. O que vão fazer? Tirarão o véu de cobrir e com ele cobrirão a arca do testemunho. Ninguém pode ver. Só eles podem mexer com isso. E por cima lhe porão uma coberta de peles finas, e sobre ela estenderão um pano todo azul e lhe meterão os varais. Irmãos, cada serviço não só tem que ter escopo, tem que ter um manual de procedimento, a sequência de operações. Também
sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos, os recipientes do incenso, as taças e as galetas, e também o pão contínuo estará sobre ela. Olha só a que nível Deus deixa em detalhes o serviço, a sequência de operações. É isso que eu quero dizer, irmãos, nós não podemos ser um povo desorganizado. Podemos ser um povo que vive só de improvisações. Precisamos ser como Deus quer. Vamos organizar bem os nossos serviços, tá? Aí, quando, eu não vou ler tudo isso aqui, tudo isso aqui. Quando chegar no versículo 15, os sacerdotes terminaram a sua parte. Aí vem os coatitas, dá uma olhada. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir o arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, então, os filhos de Coate não entram antes, entram só depois que os sacerdotes desmontarem e embalar tudo aquilo que Deus mandou fazer, certo? Aí, né? Os filhos de Coate virão para levá-lo, mas nas coisas santas não tocarão, para que não morram. São estas coisas da tenda da congregação que os filhos de Coate devem levar. Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, terá a seu cargo o azeite da luminária, o incenso aromático, a contínua oferta de manjares e o óleo da unção. Sim, terá a seu cargo todo o tabernáculo e tudo o que nele há, o santuário e os móveis. Cada um tem sua responsabilidade, cada um tem o seu cargo. Tá? Isso, né, versículo 20. Porém, os coatitas não entrarão nem por um instante para ver as coisas santas, para que não morram. Aí vem os gersonitas, né, gersonitas da idade de 30 anos para cima, até os 50, tal. Eles vão começar a levar as cargas. No versículo 25 em diante, descrevem o que eles têm que fazer. E também os de Merari, né, a mesma coisa, tá? Eu não tenho tempo. No fim, esses que vão servir, carregar a carga dos levitas, de 30 anos até 50 anos, são 2.750 pessoas, 2.750 homens. Bom, cada um, olha só, todos que foram contados levitas estão para isso. Agora, vamos ver, começar a se mover. Vamos lá? Vamos lá, vamos andar. Vamos lá para capítulo 9. Agora vai começar a ficar mais interessante. Capítulo 9. Versículo 15. Eu acabei de falar que a igreja é coisa de outra cultura. A igreja é de Deus. Não tem segunda coisa igual à igreja. Mas até agora, eu estou falando que a igreja no seu serviço, na sua organização, parece ser igual a qualquer organização humana, bem feita, não é isso? Com suas responsabilidades, seu manual de procedimento. O mundo faz melhor do que nós isso. Melhor do que nós. Mas, irmãos, o que vai fazer diferença é daqui para frente. Você vai ver, daqui para frente. Versículo 15. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu. A saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Então, irmãos, onde estava o tabernáculo, sobre ele estava uma nuvem. E essa nuvem cobria o tabernáculo. E à noite parecia uma coluna de fogo, tinha aparência de fogo, para poder alumiar, né, o povo ali na escuridão da noite. Deus é muito sábio. Então, a presença de Deus, irmãos, está nas nuvens, na nuvem. Deus estava na nuvem e presente ali no tabernáculo. Assim era de contínuo
A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Quem manda é a nuvem. Se a nuvem permanecia parada sobre o tabernáculo, o povo acampava-se e ficaria parado. E quando a nuvem se movia, o povo todo tinha que se mover. Vocês estão entendendo? Então toda aquela organização é para quê? É para cooperar com a nuvem, para cooperar com o Senhor. Vocês estão me entendendo? Essa é a diferença entre nós e o mundo. Versículo 18, quero que vocês prestem atenção. Segundo o mandado do Senhor. Vou enfatizar essa palavra. Segundo o mandado do Senhor. Quem manda aqui? Quem manda aqui? Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam. E segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Irmãos, é o Senhor quem dá ordem. É o Senhor quem manda. É segundo o mandado do Senhor. Então, nós na igreja, irmão, nós preparamos todos os serviços, organizamos todos os serviços, manual de procedimento, está tudo pronto. Mas, irmão, tudo isso é para quê? Tudo isso é para atender à necessidade do Senhor no seu mover. Deus está na nuvem. A presença de Deus é que nos move. Os serviços não determinam o mover do Senhor. Você não pode dizer que, já pensou? A nuvem ficava dia todo parado, tempo todo parado. E de repente, chega na hora da meia-noite, você já está arrumando sua cama para dormir, sua família, todo mundo para dormir. Tá? De repente a nuvem começa a partir. Você vai dizer para o Senhor, Senhor, tinha que escolher essa hora. Vocês estão me entendendo? Quem determina não são os serviços. Quem determina é Deus. Irmão Dong, quando estava conosco aqui, ele é um homem que nunca seguia a regra humana. Ele tinha sensibilidade da presença do Senhor. Às vezes, uma conferência, o serviço de refeição preparou para medir meia refeição. E o Espírito era com o irmão Dong. E a palavra ia 1h, 1h30. Ai. Os irmãos que organizam a conferência ficam com cabelos em pé. Como é que a gente vai explicar para esse pessoal da cozinha? E ainda é contratado, não é nem nosso. E nós falamos para distribuir a comida a meio-dia e meia, né? E agora, 1h30, o Mondong ainda está falando. Irmãos, tem que seguir a quem? Tem que seguir a quem? O serviço? O serviço montado? Ou é o Senhor? Irmão, nós temos que mudar nosso conceito. Na igreja, é a nuvem quem manda, é o Senhor quem manda, é a presença do Senhor quem manda. Não é o nosso serviço que manda, não, tem que ser assim, não tem jeito, tem que ser assim. Às vezes chega nos preparativos de um determinado evento grande, e chega na hora, né, eu e o Esdras nos sentimos ainda meio assim, incomodados, falta de paz em determinado procedimento, e a gente quer mudar. Mas quem está organizando aquele grande evento, tem uma resistência em mudar, porque já está tudo preparado. Vocês estão me entendendo? Não é coisa de teoria, não. Isso acontece. Irmãos,
tem que obedecer a quem? A organização é mais importante? Ou é a nuvem? Ou mover? O Senhor quer mover. Irmão, temos que dar liberdade para o Senhor. Não é? Ah, Senhor Jesus. Versículo 20. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, ninguém sabe. Deus que sabe. Você acaba de montar pensando que dessa vez Deus vai ficar 1 mês, 2 meses aqui parado. Vamos já estabelecer, plantar a horta aqui, né, tal. Irmão, mas eu ficava poucos dias. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam e segundo a ordem do Senhor partiam. Irmãos, é o Senhor. Nós estamos aqui, irmãos, para cooperar com o Senhor. Por que, nós ficamos perguntando, por que agora comportagem dinâmica? Por que avança jovem? Por que, irmãos, é o Senhor que quer. Não é porque Pedro quer, não, é o Senhor que quer, não é porque Ezra quer, não. Irmão, é o Senhor, nós somos servos do Senhor. E o Senhor confirma, ou não confirma? Alegria está acontecendo entre as igrejas, entre os que estão praticando isso. Ainda queria que a equipe do Douglas ajudasse a região de São Paulo, os irmãos de São Paulo, nós também começamos a sair para a comportagem de dinâmica. Vocês não sabem quanta alegria tem trazido para as igrejas esse trabalho. Depois eu vou falar um pouquinho melhor. Ó Senhor Jesus, aí, olha só. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha. Quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Irmão, não é só de dia não, de noite também. Eu acabei de explicar um caso que aconteceu. Não é isso? Era mais cômodo partir de dia, mas partir de noite, eles não tinham lanterna, não tinham, né, para montar o tabernáculo, para desmontar o tabernáculo, irmãos, mas era segundo o que o Senhor quer. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados, não se punham em marcha, mas erguendo-se ela, partiam. Irmãos, não questione o Senhor. Não pergunte ao Senhor por que isso, por que aquilo. O Senhor sabe ser o Senhor. Segundo o mandado do Senhor, se acampavam e segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha, cumpriam o seu dever para com o Senhor, cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Havia uma liderança e todos obedeciam essa liderança. Irmãos, graças ao Senhor, eu estou sonhando, irmãos. Eu acho que o Senhor está nos dando essa palavra. Não é à toa que o Senhor está nos dando essa palavra, não. Eu acho que com essa figura, Deus quer nos trazer essa realidade. Nós vamos ser esse povo que vai trazer o Senhor de volta. Nós somos hoje no Novo Testamento esse povo aqui, se acampando em volta do tabernáculo. Nós andamos segundo a ordem do Senhor. Não questionamos por que isso, por que aquilo, não. Nós obedecemos a ordem do Senhor. Irmãos, eu vejo com essa unanimidade, com essa maneira uníssona, né, de reagir com a palavra profética do Senhor, irmão, o Senhor vai trazer muita bênção sobre nós. Amém? Segundo a mandado do Senhor se acampavam, segundo a mandado do Senhor, né, simplesmente já li isso aí. Capítulo 10, versículo 2. Faze 2 trombetas de prata batida as farás. Servir-te-ão para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. Irmãos, são 2 trombetas de prata. E os levitas vão tocar, sempre sob a ordem de Moisés. E quando tocar determinado toque, é para levantar acampamento. Quando para determinado toque, é para convocar a congregação, versículo 3. E quando tocar de uma vez só, é para ajuntar os príncipes, os líderes, sabe?
as cabeças dos milhares de Israel. Quando tocares arrebate, é para partir os arraiais, que se encontram acampados ao lado oriental. Mas quando a segunda vez tocar arrebate, partirão os arraiais que acham acampados do lado sul, depois o lado sul, ocidente e norte. Assim segue a ordem, tá? Então, irmãos, o que eu quero dizer assim, aqui existe ordem. A trombeta. Paulo fala em 1 Coríntios, acho que 14, não é isso? Se a trombeta não tocar um som incerto, é isso, né? Dá uma olhada. 1 Coríntios 14. O Senhor está querendo pôr tudo em ordem entre nós, sabe? Eu estou muito alegre. Eu acho que essas palavras que são ditas para nós, irmão, o Senhor quer normalizar tudo. O Senhor quer ter comando, poder nos usar, irmão, como um só homem. Eu digo, não só a igreja de São Paulo, todas as igrejas, toda a obra do Senhor que estão nessa linha de ministério, né? Capítulo 14, onde está? Versículo 8, né? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Irmão, imagina só, um toca uma trombeta de uma maneira, outro toca de outra maneira. Irmão, nós temos um só tocar de trombeta. Entre nós. Não é porque a minha igreja é diferente. A minha igreja, nós queremos praticar diferentemente. Irmão, não tem duas trombetas, não tem três trombetas, é uma só trombeta. Aliás, um só sonido de trombeta. São duas trombetas de prata, mas é uma só direção. O Senhor quer colocar tudo em ordem, porque o Senhor quer fazer grandes coisas entre nós. Eu sinto isso. O Senhor quer fazer grandes coisas entre nós. Ó Senhor Jesus. Agora vamos ver na prática, versículo 11. Aconteceu. No ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação, porque até agora o Senhor só instruiu, eram instruções, mas agora de fato aconteceu. No segundo ano, no segundo mês, dia 20 do mês, a nuvem pôs-se, é isso, né? Se ergueu sobre o tabernáculo. E o que os filhos de Israel começaram a fazer? Os filhos de Israel puseram-se em marcha do deserto do Sinai. Jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Irmãos, vamos seguir a nuvem. Vamos fazer essa jornada seguindo a nuvem. Marcha, puseram em marcha. Irmãos, nós não andamos só de uma maneira peripatel no espírito, nós também andamos de uma maneira estoiquel no espírito. De um lado, irmão, no viver diário, nós andamos no espírito, mas para marchar com a igreja, com os irmãos, irmão, nós marchamos em uma marcha como um exército. Nós temos um só ritmo, uma só marcha, a trombeta é uma só, a voz de comando é uma só, o Senhor é um só, a palavra profética é uma só. Nós todos, irmãos, todas as igrejas estão nessa marcha, andando no andar estoiquel. Ninguém fora de tom, ninguém fora do ritmo. Todos nós, irmãos, nós vamos dar muita alegria para o Senhor, irmãos. Se nós fizermos isso, vamos dar muita alegria para o Senhor. Ó Senhor Jesus. Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor por Moisés. É o mandado do Senhor por Moisés. Primeiramente partiu, olha só a ordem, Deus tem ordem. Partiu o estandarte do arraial dos filhos de Judá, segundo as suas turmas. Judá, agora vamos lá não sei se é para frente ou para trás.
Opa. Ó, vou para trás só para vocês enxergarem, tá? Então, a nuvem começou a andar. Não sei para que direção, foi para algum lugar, tá? Vamos supor que a nuvem foi para essa direção. O que tinha que fazer imediatamente? O arraial de Judá, aqui ó. Arraial de Judá é composto da tribo de Judá, de Issacar e Zebulon. Aqui são 3 tribos, e todos os 3 fazem parte do arraial de Judá, e tem um estandarte de Judá. Então, a nuvem foi para cá, esse arraial aqui segue a nuvem. Vocês estão entendendo? Segue a nuvem, essa é a ordem do Senhor. Vamos lá. Versículo 17. Irmãos, tem que desarmar o tabernáculo. Então desarmaram o tabernáculo, quer dizer, os sacerdotes foram lá, mexer nas coisas santíssimas, cobriram as coisas santíssimas, e os levitas, cada um levou as coisas segundo sua responsabilidade, tá? Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. Então quem seguiu logo esse arraial, seguindo a nuvem, foram o quê? Gersonitas e Meraritas, aqui ó. E levaram a parte deles do tabernáculo e seguiram esse arraial. E logo depois, quem segue? Versículo 18. Depois partiu o estandarte do arraial de Ruben, né? Ruben está aqui, ó. Isso aqui é Ruben, né? Ruben está aqui, tá? Ruben, Simeão, é isso, né? Simão e Gade. As 3 tribos aqui fazem parte do estandarte do arraial de Ruben. Então eles seguirão, logo depois dos Gersonitas e Meraritas, seguirão na marcha. E em seguida, o que acontece? Versículo 21. Então partiram os coatitas, levando as coisas santas, e erigia-se o tabernáculo até que esses chegassem. Então os coatitas que ficavam aqui, ó, eu acho que eles iriam, Moisés e Arão devem ir com eles, né? Então eles serão depois de Judá, depois de Gerson e Merari, e depois de Ruben. Aí eles iam bem no meio dos 4 arraiais, né? Bem no meio. E depois irão mais 2 estandartes. No versículo 22, depois então partiu o estandarte do arraial dos filhos de Efraim, né? Efraim faz parte, Efraim, Manassés e Benjamim. E no fim, partiu, versículo 25, partiu o estandarte do arraial dos filhos de Dan. Os filhos de Dan, o arraial dos filhos de Dan como é que é? Estão na retaguarda, não é isso? Isso, né? Tá. O arraial de Dan faz parte a tribo de Dan, a tribo de Azer e a tribo de Naftali. Então eles estarão por último, né? Isso aqui, né? Dan tá aqui, isso aqui serão por último. E assim, irmãos, esse povo marchava como um exército. Ó Senhor Jesus. Meu Deus do céu, meu tempo já acabou. Ó meu Deus do céu. Como que eu vou rapidamente dizer para vocês. Lá em Números capítulo 1, Deus mandou Moisés e Arão fazer censo de 20 anos para cima de todas as 12 tribos, de homens capazes de sair à guerra. Irmãos, Deus tem uma guerra. Deus quer um exército pronto para a guerra. Nós somos esse exército. Deus precisa de sacerdócio. Eu acabei de falar, tudo que eu falei até agora é sacerdócio. Deus precisa de pessoas que servem ao Senhor, e nós somos esses sacerdotes. Mas também, por outro lado, Deus precisa de exército. Nós somos esse exército de 20 anos para cima. Não diga a você que eu ainda sou muito novo, o Senhor quer usar você para o exército. Mas esse exército é para quê, irmãos? Eu gostei muito do versículo que o
que o Esdras nos deu em Josué, qual capítulo? Josué 13, dá uma olhada, Josué 13. Era Josué, porém, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Irmãos, todos esses anos que o Senhor nos abençoou com o Ministério de Irmão Donk, nós temos aproximadamente 1000 igrejas aqui no Brasil, mas ainda faltam mais de 4.500 cidades para se conquistar, para se possuir. E isso é o que? É uma guerra, é uma luta. O sacerdócio é para crescimento, cuidado dos filhos de Deus, crescimento e amadurecimento e edificação dos filhos de Deus. O sacerdócio é interno, crescimento de vida, maturidade de vida, edificação. É a vida da igreja, serviço da igreja. Mas do lado de fora, exército. Precisamos sair, conquistar a terra, ganhar cidades. Aqui em São Paulo, não só cidades, tem muitos bairros que são maiores que outras cidades. Precisamos conquistar. É ou não é? Então, irmão, daqui para frente vamos mudar o conceito. Nós precisamos, de um lado, edificar a igreja, ter serviço bom na igreja, ajudar todos os irmãos a apacentar, pastorear a vida da igreja, capaz, irmão, de amadurecer todas as pessoas que estão aqui dentro, mas, por outro lado, todos nós somos exército. Estamos aqui para lutar para a conquista da terra. Ainda tem muita terra para se conquistar. O Expolivor veio para isso. A comportagem dinâmica veio para isso. O jornal Árvore da Vida é uma das ferramentas para isso. É ou não é? Então, nós precisamos pegar encargo para pregar o Evangelho em todas as cidades. Esse é um exército de Deus. Olha só que coisa bonita. Quem faz parte do exército de Deus? 20 anos para cima. 20 anos, mas 20 anos é muito novo. Não, 20 anos para cima já pode ser. Irmãos, todos nós somos capazes de sair à guerra. Pregar Evangelho. Ó Senhor Jesus. Infelizmente, meu tempo não queria falar mais do que isso, mas eu vou dizer para vocês, irmãos, o que o Senhor está nos dando na comportagem dinâmica, as experiências de comportagem dinâmica, irmãos, é um princípio para nós começarmos a atuar. As pessoas, os comportores dinâmicos, eles saem cheios do Espírito. Eles estão, como é que fala? Eles estão tão cheios de Espírito, eles são um com o Senhor. Então, quando eles encontram uma pessoa na rua, irmãos, eles representam o próprio Deus, com a autoridade de Deus, eles oram com as pessoas. E quando eles oram com as pessoas, qual ser humano aqui na terra que não tem problema no seu interior? Qual? Me pergunto, qual ser humano que não tem problema? Todos os seres humanos estão como ovelhas sem pastor, aflitas e exaustas. E de repente chega um desses comportores, representando Deus, com a autoridade de Deus, chegando a essa pessoa: eu posso orar com você? Irmãos, essa pessoa diz: Deus mandou a ele, Deus veio ao meu encontro, Deus está me abençoando com essa vinda. Irmãos, aí o livro sai, o jornal sai. Por quê, irmãos? Porque a oração, você trouxe Deus até aquela pessoa. E muitos milagres têm acontecido. De fato, o Senhor faz milagre na vida deles. Aí eu fico perguntando, irmãos, mas nós que não somos comportores, você não é um comportor, o que você faz? Você não pode sair também com essa mesma autoridade? No seu dia a dia, você não pode se encher do Espírito? Encontrar uma pessoa, encontrar um colega, encontrar um amigo, encontrar uma pessoa no metrô, na rua, no ônibus, você não pode também dizer com autoridade: eu posso orar com você? Por isso, irmão, daqui para frente, vamos procurar levar jornal, levar livro na nossa mochila. Levar sempre alguma coisa, embora eu não seja esse comportor, mas eu posso praticar a mesma coisa. Irmãos, o que eu quero dizer, irmãos, daqui a pouco, todos nós vamos fazer parte desse exército de Deus. Não precisa ser os comportores dinâmicos, todos nós podemos, irmãos,
nos aproximar de uma pessoa com a autoridade de Deus, irmãos, fazer Deus chegar até as pessoas e mudar a vida delas. Irmão, nós vamos mudar a vida das pessoas. Do jeito que a gente está só reunindo aqui entre nós, irmãos, nós não vamos mudar a vida das pessoas. Mas se nós começarmos a sair com a autoridade de Deus, encontrar as pessoas como os comportores dinâmicos, nós também podemos orar com as pessoas, orar pelas pessoas, levar Deus até as pessoas, irmãos, nós vamos mudar esse mundo, nós vamos mudar. Desse jeito não vai mudar, mas nós precisamos sair. Amém, irmãos? Concordam comigo? Não tenham mais tempo. Cheio de Espírito, com a autoridade de Deus, se aproxima de uma pessoa, Deus vai usar você, Deus vai falar através de você, a vida daquela pessoa vai mudar completamente, e irmãos, essas pessoas, muitas delas virão para a vida da igreja, e farão parte, irmãos, dos vencedores coletivos. Deus abençoe vocês, amém. Jesus é o Senhor.